Dá uma ideia do que a gente progrediu e de que ainda falta progredir para a gente atingir os níveis que o Brasil merece, nível de primeiro mundo nas ciências sociais, saúde, educação e assistência social. É um prazer estar aqui, participar desse debate. Prazer pessoal para mim, como membro da carreira do IPEA. Esse é um diálogo que para nós é muito relevante. Olhares complementares sobre as políticas públicas. Nós estamos sempre muito próximos, é sempre um prazer poder estar aqui dialogando mais diretamente com vocês. Eu queria falar hoje um pouco, sabendo que o Jorge estaria aqui e que eu estava ao lado de um especialista em gasto social, com vários estudos no campo do gasto, do financiamento da política social. Então, eu prefiro fazer um corte aqui para enriquecer mais a mesa e trabalhar um pouco mais com o tema da gestão. Acho que o tema da gestão é especialmente complexo, merece o nosso olhar, não é mais atento, principalmente o nosso olhar aqui de Brasília, o nosso olhar da esfera federal, até mais da esfera nacional. Então, eu queria começar fazendo um pouco uma contextualização de questões do aspecto da gestão das políticas sociais e depois entrar um pouco mais no detalhe das políticas de enfrentamento da pobreza e da política de assistência social. E começar, claro, onde o Jorge começou e parou, onde certamente Temporão também vai se deter, na Constituição de 88, nós estamos aqui para implementar a política da nossa Carta Magna, que foi um marco no campo da proteção social, como todos nós sabemos. Nós temos um sistema de proteção social bastante antigo no Brasil. Nós já estamos indo para mais de 80 anos, quase um século, de sistema de proteção social. Se pensarmos no nascimento dos institutos de aposentadoria e pensão, se pensarmos na Lei Eloy Chaves, já estamos com mais de 90 anos. Nós temos a Constituição, um marco, e esse marco foi transformar um sistema de proteção social restrito, num sistema universalista, e resgatar o debate, a referência da cidadania social para a responsabilidade pública no campo do Estado social. Não são desafios triviais que saíram daí. Talvez um deles que nós podemos nos lembrar é o resgate do debate da pobreza pelo complexo do Estado social. O nosso sistema de proteção social tinha se organizado por uma proteção ao campo do trabalho, e deixado ao largo o debate da pobreza como responsabilidade pública. Esse debate foi recuperado em 88 e particularmente recuperado mais recentemente com a montagem do Sistema Único de Assistência Social e de programas compensatórios como Bolsa Família. Mas o que eu queria destacar para começar esse diálogo é o fato de que nós não apenas mudamos a conformação e o caráter do nosso sistema de proteção social, não apenas ampliamos a responsabilidade protetiva do Estado e as situações sociais objeto dessa proteção. Vamos lembrar da proteção à pessoa com deficiente, ao idoso que fora da aposentadoria estava excluída do sistema de proteção social, um conjunto de aspectos que eram considerados pela sociedade brasileira como referentes às responsabilidades privadas e passam a ser assumidos pela responsabilidade pública. Mas também a Constituição impacta na responsabilidade federativa, como o Estado brasileiro deve se organizar para essa oferta. E era disso um pouco que eu queria falar. Nós estamos organizando um sistema largamente assentado em dois princípios, assentado no compromisso da oferta de serviços e benefícios reconhecidos como direitos sociais pela Constituição, e o pressuposto disso são o respeito a dois princípios, o princípio da universalidade e o princípio da uniformidade, sem os quais nós não falamos de direito social nem de sistema de proteção social. Ora, nós estamos falando de políticas universais, ou seja, que envolvam e que acolham todos os brasileiros na situação para a qual aquele serviço ou aquele benefício se oferece, e de uniformidade de oferta em todo o território nacional. Os desafios para cumprimento desses dois princípios são particularmente grandes.
dado as desigualdades territoriais brasileiras, dado as desigualdades sociais brasileiras e dado a configuração muito diferenciada dessas ofertas da proteção social. Os desafios de universalidade e uniformidade para o campo da renda é extremamente diverso daquele para o campo dos serviços e mais ainda para as políticas transversais que também passam a ser introduzidas no nosso sistema de proteção social. Ora, nós temos que ofertar políticas para beneficiários no conjunto dos territórios brasileiros, num conjunto amplo e diverso de políticas com finalidades protetivas distintas, com naturezas de proteção diferentes, e com públicos de natureza muito diversa e num contexto federativo de alta desigualdade. E um contexto federativo particularmente difícil, onde os municípios são autônomos e aonde nós enfrentamos um desafio de coordenação dessas esferas. Ora, o nosso processo de implementação depende da esfera local. No entanto, a nossa opção no conjunto das políticas sociais, tanto benefícios quanto serviços, quanto enfrentamento da pobreza, a opção brasileira não foi, como de muitas trajetórias federativas, de dotar de autonomia os entes federados e de dotá-los de liberdade para acolher os princípios protetivos em muitos desses campos. Então a gente pode se lembrar, por exemplo, no Canadá, onde toda a política de pobreza ela é autonomia das províncias. A Alemanha opera com uma variedade de ofertas nas diferentes esferas federativas. Não foi a escolha do Brasil. O Brasil opera um modelo descentralizado, mas com políticas nacionais. Não são políticas federais, mas são políticas nacionais. Porque os objetivos protetivos são uniformes, ancorados em direito, como eu disse, e ancorados justamente nos princípios de universalidade e de uniformidade. Ora, para a gestão, os desafios são expressivos. Como operar uma política nacional com entes federados diversos, desiguais, em territórios e em tecidos sociais, vamos dizer assim. O nosso sistema descentralizado enfrentou, nesses 25 anos da Constituição, desafios extremos e, do meu ponto de vista, com sucessos muito significativos. Sucessos e inovações institucionais significativas, entre as quais eu quero lembrar os arranjos e as construções dos sistemas únicos de políticas públicas, que era um ponto que eu gostaria de enfatizar aqui hoje para a nossa reflexão. A nossa responsabilidade num território desse porte e nesse contexto federativo que nós temos, acabou abrindo as portas para uma estrutura institucional que não estava prevista nem no nosso arranjo constitucional, nem na nossa legislação prévia, mas que foi sendo construído nesse processo de imposição, de negociação, de pactuação, de convergências, de estabelecimento de metas, e daí derivado um conjunto de inovações institucionais significativas, como, por exemplo, o cofinanciamento das políticas sociais pelas 3 esferas, principalmente das políticas de serviço, estou falando aqui principalmente de saúde, educação e assistência social, cofinanciamento federal, repasses em formas específicas de transferência aos entes federados, a substituição de modalidades de convênio por modalidades permanentes, toda uma engenharia nova de transferência de recursos fundo a fundo, que implica em desafios diferenciados de controle, desafios diferenciados de acompanhamento, desafios de monitoramento de sistemas de informação, justamente que permitam ao conjunto dos entes federados, e não a um deles, e ao conjunto dos entes federados, tendo em vista as metas comuns, a pactuar e coordenar as suas intervenções, as suas possibilidades de intervenção face aos públicos e a sua engenharia institucional e organizacional de operação. Os desafios foram para os governos, as 3 esferas de governo muito expressivos, para o governo federal, para os governos estaduais, mas eu diria principalmente para os governos municipais, que tiveram que fazer um rápido aprendizado
de operacionalização, construindo burocracias distintas para as diferentes políticas, construindo espaços, né, de gestão da informação, espaços de acompanhamento, processos de diálogo com os seus usuários em função dos conselhos participativos, principalmente construindo capacidades orçamentárias, capacidades de gasto que não estavam dadas, num processo de aprendizado paralelo para as diferentes políticas, mas impactantes numa mesma gestão local. Essa construção ela ainda é mais complexa se, além da desigualdade territorial e além da descentralização federativa, a gente acrescentar uma reflexão sobre a desigualdade social brasileira. E a desigualdade social brasileira impacta profundamente nessa construção. Nós estamos falando de políticas universais, e é verdade que os quintis, ou o quintil, né, de maior renda, os 20% da população, estão ausentes largamente das ofertas, por exemplo, de educação fundamental que o João se referia. Ora, mas os outros 4 quintis de renda, 80% da população brasileira, estão sendo atendidos pelo sistema público de educação. 75%, se não me falha a memória, da população brasileira depende especificamente do sistema público de saúde. A assistência social voltada para as populações mais pobres e com vulnerabilidades e violação de direitos extremos, ela atende largamente uma população que não tem acesso a outros instrumentos, nem protetivos, nem de garantia de direitos. Então, nós estamos falando de um sistema público com responsabilidade ampla face às condições sociais da população. E essa é uma população marcada por profundas desigualdades. Quando nós estamos operando políticas universais desse porte, nas magnitudes que nós operamos no Brasil, nós estamos falando de públicos expressivos. O Jorge falava aqui, 30 milhões de estudantes no ensino, 50 milhões de estudantes, mas pegando desde o ensino infantil, né, até o ensino superior. Acho que 30 e poucos milhões para o ensino fundamental. Nós estamos falando de uma oferta para uma população, né, de enorme magnitude, e nós estamos falando de uma oferta universalizada, ou seja, pensada em termos de um público médio, de uma oferta de uma escola, pegando o exemplo, né, aqui que o Jorge já nos detalhou, de uma oferta média, de uma escola média, de um aluno médio, de um per capita médio, que ao governo federal cabe, inclusive, a complementação em função das desigualdades orçamentárias dos entes federados no modelo de cofinanciamento específico da educação. Ora, isso não é suficiente para reverter as nossas desigualdades e aquelas desigualdades que o Jorge nos mostrou aqui dos indicadores de educação. Nós precisamos de mais do que isso. As desigualdades brasileiras, todos nós aqui sabemos, trabalhamos cotidianamente com suas informações, o Jorge nos apresentou as relativas à educação, sabemos as de renda, as de acesso às condições de saúde, as de idade, as de violência, as de mortalidade, não é? A idade de mortalidade da juventude negra é absolutamente impactante, como todos nós sabemos, e uma expressão dramática do patamar de desigualdade da sociedade brasileira. Ora, como enfrentar essas desigualdades com políticas universais, como tensionar essas políticas universais pelos nossos patamares de desigualdade, e aí um desafio de gestão que me parece absolutamente importante, que é como operar com o princípio da equidade nas nossas políticas universais. E como operar com a política da equidade significa, né, acho que dois aspectos diferentes que valeria a pena aqui destacar. É um movimento que já vem sendo feito de forma muito ativa na última década, de construir políticas específicas para aqueles públicos cuja desigualdade é absolutamente inaceitável para a sociedade brasileira. Nós estamos falando aqui especialmente da política de desigualdade, da política de enfrentamento da desigualdade racial, da política de enfrentamento das desigualdades de gênero, das políticas para minorias. Então, nós construímos, né, na nossa política social um pilar adicional ao pilar de serviços e ao pilar de renda, um pilar de políticas transversais para enfrentar as situações de iniquidade de alguns públicos e especiais. Essa é uma construção difícil, como a construção da transversalidade, é em si difícil, mas mais difícil no caso brasileiro, onde esses públicos são públicos dramaticamente marcados, historicamente marcados,
por uma tradição de subalternidade, de iniquidade, de desigualdade mesmo, cujos processos de reprodução e de manutenção são profundos e sutis na sociedade brasileira. Nós estamos operando políticas sociais de revertimento dessas desigualdades, como, por exemplo, as cotas para universidades públicas, mantendo também o exemplo da educação. Mas existe um outro conjunto de desafios dentro das próprias políticas e das ofertas universais. Se a gente vê, por exemplo, como o Jorge nos mostrou, que os indicadores de renda definem acessos e desempenhos diferentes dessas populações nas nossas políticas sociais, a própria gestão dessas políticas sociais precisa ser tensionada por essa desigualdade e tensionada num vetor de iniquidade. Essa é uma construção difícil, é uma construção que acho que nós estamos começando muito recentemente, é um debate que tem nos posto à discussão do enfrentamento da extrema pobreza, e eu acho que com o amadurecimento desse debate, tanto conceitual quanto prático e empírico, e na execução das políticas, nós temos condições de continuar avançando nesse caminho. Eu estou querendo dizer que não apenas nós temos acessos diferenciados dessa população por quintil de renda, nós temos permanências diferenciadas dessas políticas, durante o período em que essas populações deveriam estar tendo acesso, né? Então, as crianças mais pobres, as crianças negras vão deixando a escola, vão sendo objeto de processos de repetência, vão sendo atraídas precocemente pelo mercado de trabalho e vão tendo taxas de evasão mais significativas que as outras. Assim, nas demais políticas. Nós precisamos construir ações que reforcem o compromisso brasileiro, o compromisso do Estado brasileiro, e estou falando do Estado no contexto amplo, né, das 3 esferas do governo, mas do Estado nacional, em torno desses objetivos que são nacionais de reversão de iniquidade. Nós estamos fazendo isso, né, eu acredito que vocês estão acompanhando bem diretamente, através de um conjunto de ações inovadoras dentro das políticas de enfrentamento à extrema pobreza. Por exemplo, uma política inovadora de acesso a creches, não é, onde o Ministério do Desenvolvimento Social está operando com um financiamento complementar ao MEC para cada vaga aberta para crianças do Bolsa Família, exatamente um incentivo no sentido de reverter essa iniquidade que o Jorge mostrava, que nós sabemos que as crianças mais pobres têm um acesso a creches e a proteção integral para a primeira infância muitíssimo mais baixo do que as crianças dos quintis mais ricos, operando, por exemplo, uma reversão de acesso, de oferta para a escola a tempo integral. Essa é uma ação que nós estamos fazendo sem incentivo financeiro, mas com uma mobilização dos diretores das escolas, com alunos majoritariamente do Bolsa Família. Os dados são muito favoráveis, nós estamos conseguindo, em 3 anos de ação, transformar a oferta de escolas de tempo integral. Nós estamos tendo hoje uma oferta igual para escolas com maioria de estudantes do Bolsa Família e para escolas que não têm maioria de estudantes do Bolsa Família. Então, são um conjunto de desafios no termos dos nossos arranjos institucionais, dos incentivos que nós podemos operar para os municípios, das pactuações e dos problemas que nós podemos e devemos levar para as nossas instâncias de pactuação federativa, para as nossas normativas, para os nossos planos e pactos, não é, com metas e prazos, que possam reconstruir o debate da universalidade e da equidade, pensando num país que precisa continuar superando os patamares de desigualdade históricos que temos. As políticas de enfrentamento da pobreza têm vindo nesse sentido, né? Têm vindo não para substituir as ofertas universais e acolhidas na nossa Constituição, têm vindo justamente para operar inclusões de públicos que estavam largamente incluídos, operados no campo das garantias, operar essas inclusões no campo da garantia de renda, operar essas inclusões no plano dos serviços. No plano da garantia de renda, né, nós sabemos, operamos com políticas massivas, a política previdenciária, tanto a RGPS quanto a política de aposentadoria rural, política, enfim, não só aposentadoria, mas de previdência rural. Operamos com o BPC, não é a nossa primeira política não contributiva para pessoas inativas, idosos e pessoas com deficiência. E, mais recentemente, com Bolsa Família no campo da renda,
operando também no sentido da equidade e garantindo renda mínima para a população em situação de extrema pobreza. E pobreza, né, no caso do benefício variável. Eu estou falando garantindo renda mínima, pensando não na origem do Bolsa Família, mas nesse último benefício criado do Bolsa Família, o benefício de superação da extrema pobreza, que preenche um gap para todas as famílias que têm um per capita abaixo de 70. Pela primeira vez, há 2 anos, nós instituímos no Brasil, coisa não é, já madura na grande parte dos países que tem um sistema de proteção social adensado. Pela primeira vez, nós instituímos no Brasil um patamar de renda mínima abaixo do qual o Estado brasileiro não aceita que nenhum cidadão esteja. Nós construímos um sistema de garantia de renda, incluindo o debate e a perspectiva de atuar sobre a pobreza no nosso sistema de garantia de renda. E fizemos isso também no campo dos serviços, principalmente pelo amadurecimento e a constituição do Sistema Único de Assistência Social. O Sistema Único de Assistência Social, normatizado há 10 anos atrás, a Política Nacional de Assistência Social foi aprovada em 2004, a primeira NOB da Assistência Social, né, que institui o SUAS, de 2005. Nós, desde então, conseguimos operar com equipamentos públicos em todos os municípios brasileiros, equipamentos públicos de assistência social. Hoje são mais de 11 mil equipamentos públicos, pensando em CRAS, nos Centros de Referência da Assistência Social, nos CREAS, nos Centros de Referência Especializados, e nos Centros POP, para acolhimento de população de rua, que hoje estão em torno de 120, se não me falha a memória. Nós operamos com equipamentos, né, antes de equipamentos públicos de assistência, antes da aprovação da Política Nacional, não chegavam a 1.000, de formatos muito diferenciados, equipamentos municipais. Hoje são todos equipamentos não só cofinanciados, mas com padrões de oferta em função das ofertas que a assistência social se compromete nesse campo da vulnerabilidade, do acompanhamento das famílias do Bolsa e do enfrentamento de situações de vulnerabilidade. Nós estamos falando de um conjunto de operadores dessas políticas que hoje chega a mais de 250 mil funcionários públicos no SUAS, no conjunto dos municípios brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Estamos falando em gastos crescentes, de benefícios não contributivos, de serviços, e estamos falando na constituição, não é, de uma política adensada, voltada para esse público. Ou seja, além de operarmos com novos princípios, nós estamos efetivamente operando com novos equipamentos e com uma capacidade de intervenção que está dando suporte à proximidade com essa população. O SUAS tem sido a efetivação municipal do Bolsa Família, é o operador municipal do Bolsa Família em todos os municípios brasileiros. Os conselhos de assistência social, os gestores de assistência social são no município os operadores do programa. Ora, não apenas a oferta passiva de políticas públicas precisa ser feita. Nós precisamos de um movimento a mais, e esse movimento nós estamos chamando daquele movimento de busca ativa. Ou seja, a responsabilização do Estado brasileiro, através das equipes e da rede de assistência social, de mobilizar essas famílias mais pobres, mais vulneráveis, mais excluídas das políticas de educação, de saúde e do conjunto das políticas de renda, e fazendo chegar a elas também ofertas específicas no campo das oportunidades, no campo do trabalho, no campo da inclusão produtiva rural, né? E aí tem tudo a ver com esse enorme crescimento que a gente tem tido nas políticas voltadas para a pequena agricultura familiar. Ora, nós precisamos atuar com políticas voltadas à pobreza, mas nós precisamos atuar com políticas voltadas à pobreza que sejam capazes de dialogar com as nossas políticas sociais universais, políticas de inclusão que sejam pilares de fortalecimento das políticas de promoção de condições sociais, de promoções de oportunidades, de promoção de bem-estar, como são as políticas operadas pelo SUS, operadas pelo sistema de educação, operadas pelo sistema de justiça e operadas pelo sistema de garantia de renda. Operar esse conjunto de desafios, sem dúvida nenhuma, impõe a nós, não é? Todos, nas 3 esferas de governo,
um conjunto bastante importante, cotidiano, de dificuldades de gestão, organizacionais, institucionais, normativas, mas principalmente um conjunto maior de desafios no plano da nossa imaginação, da nossa construção, da nosso diálogo, da nossa interlocução, da nossa possibilidade de construir esse arranjo federativo em torno de políticas nacionais efetivamente em parceria, né? Essa construção federativa, que é a possibilidade de chegarmos ao conjunto dos territórios, mas a cada um daqueles territórios que não temos chegado, os territórios quilombolas, os territórios extremos das periferias urbanas, os territórios rurais, não é, isolados. Essa é uma possibilidade que depende dessa engenharia criativa, dessa possibilidade de articular sistemas de financiamento, instrumentos de financiamento, incentivos no plano dos recursos, mas principalmente uma construção institucional, uma construção com instrumentos de gestão e com instrumentos políticos que nos permitam dar continuidade aos desafios, que são desafios de enfrentamento da pobreza, desafios de enfrentamento da desigualdade, desafios de redistribuição, desafios de garantia de patamares de bem-estar, garantia de desenvolvimento de um capital humano e de um capital social que permita ao Brasil fazer as passagens produtivas, culturais e sociais que nós estamos compromissados a fazer, né? Obrigada.